Nós vivemos num mundo cheio de eletricidade. Está em cada pedra, está no céu, está na comida, está até no seu corpo. Se você não acreditar em mim, arraste seus pés enquanto anda sobre um tapete. Daí toque numa coisa de metal. Ai! As pessoas conhecem sobre eletricidade há milhares de anos, mas foi só nos últimos 200 anos, mais ou menos, que descobrimos um modo de torná-la útil. Qual foi o segredo? Circuitos e chaves. Tivemos de achar modos de canalizar a eletricidade, fazê-la fluir para onde quiséssemos e conseguir desligá-la quando não a queríamos. Mas antes tivemos que entender o que era eletricidade. Nosso mundo é feito de átomos, e cada átomo é um equilíbrio de prótons positivamente carregados e de elétrons negativamente carregados. A corrente elétrica flui quando os elétrons pulam de um átomo ao outro. Alguns materiais, como o cobre e a prata, conduzem eletricidade muito bem, e seus elétrons pulam em volta facilmente e os chamamos de condutores. Outros materiais não são condutores. Seus elétrons resistem a pular, então a eletricidade não flui por eles. Materiais como pedra, madeira ou borracha são chamados de não condutores. Não condutores ou isolantes são importantes em circuitos porque evitam que a eletricidade saia para onde você não quer. Eles isolam a eletricidade. Todos os circuitos consistem de 4 partes. Primeiro, uma fonte de energia que põe os elétrons em movimento. Tenha em mente que a fonte de energia não produz elétrons. É mais como uma bomba que empurra os elétrons através do circuito. Segundo, você precisa de um caminho condutor. Fios feitos de material condutivo que podem levar o fluxo dos elétrons de um lado da fonte de energia para o outro. Se houver uma quebra em qualquer ponto no caminho condutor, a eletricidade vai parar de fluir. Você precisa de carga elétrica em terceiro lugar, que é onde a eletricidade faz seu trabalho. Esteja ela acendendo uma lâmpada, aquecendo um quarto ou ligando um videogame, é uma carga. Afinal, se você se dá o trabalho de fazer um circuito, você quer que ele funcione. Claro que se você não gostou do que o circuito faz, você precisa da 4ª parte, uma chave para desligar a energia. Você pode imaginar nunca conseguir desligar a eletricidade? Isso é quase tão ruim quanto nunca utilizar. Agora que cobrimos o essencial do circuito, vamos ver alguns dos incríveis circuitos que engenheiros projetaram e construíram. Comecemos com um relato sobre um circuito que faz parte da sua vida agora. Meu objetivo era achar o maior circuito e eu acho que encontrei um excelente candidato. Esse circuito é tão grande que cobre uma grande porção da América do Norte. Isso é muito mais complexo do que o painel de circuito que você possa construir em sua sala de aulas. Ele tem muitas fontes de energia e uma rede de fios, mas funciona baseado nos mesmos princípios. Estamos aqui de pé na base de uma das fontes de energia deste circuito. Esta represa tem quase 90 metros de altura, mas é apenas uma fonte de energia como a bateria do seu circuito de mesa. Enquanto a bateria produz um pequeno fluxo de eletricidade usando uma reação química, o maquinário dentro desta represa produz um imenso fluxo de elétrons, que podem andar por milhares de quilômetros. Barulhento aqui, não? É aqui que a eletricidade é produzida. A água que cai com grande pressão gira essas turbinas 163 vezes por minuto, pondo os elétrons em movimento. E como os elétrons se movem à velocidade da luz, eles podem percorrer grandes distâncias numa fração de segundo. E lembrem-se, esta represa é apenas uma das centenas de fontes de energia em nosso circuito. Mais que uma única linha, este circuito se estende como uma grande teia de aranha que cobre 14 estados do oeste dos Estados Unidos e 2 províncias do Canadá. Este é um dos maiores cruzamentos, bem aqui. Uma dessas linhas vai até o Canadá e a outra alcança a fronteira mexicana. O destino final da energia é determinado no centro de controle da companhia fornecedora de energia elétrica. Simplesmente mudando uma chave, os operadores podem mudar a energia para qualquer lado da grade. Os conectores primários nessas grades de energia regional são linhas de transmissão gigantes que levam a eletricidade a longas distâncias, das usinas elétricas às subestações. Na subestação, transformadores reduzem a voltagem da energia de modo que ela seja transmitida com segurança para linhas de energia menores. Estas linhas de distribuição podem depois levar a energia a escolas, lares e firmas. E esse circuito não para até chegar à sua casa. Para nós é óbvio, mas nosso estilo de vida moderno depende do perfeito funcionamento deste circuito. E o que acontece se algo falha? Ficamos todos no escuro. Obrigada, Rebeca. Então, agora que temos elétrons fluindo e exploramos o vovô de todos os circuitos, o que isso tem a ver com computadores? Bruno vai contar essa história. Este circuito parece semelhante àquele que vimos antes, mas se olhar de perto, verá uma diferença importante. Instalei uma chave diferente, mas o que é interessante é que essa chave não tem partes móveis.
Chama-se de transistor e funciona por carga elétrica. Adicione eletricidade aqui e a corrente flui. Tire-o e a chave se abre. Agora, como isso funciona? Como pode um transistor ligar e desligar um circuito sem mover peça alguma? Bom, lembrem que a Annette mencionou que o mundo é feito de 2 tipos de materiais: condutores elétricos e isolantes. Bom, na verdade, existe um terceiro grupo que pode ser feito para conduzir eletricidade sob certas condições. Nós o chamamos de semicondutores. Vamos à tela azul e irei mostrar o que estou falando. Tudo bem. Silício. Um dos elementos mais comuns na Terra é um semicondutor. Bom, sob condições normais, o silício é não condutor, mas quando você o mistura em elementos diferentes como boro ou fósforo e depois acrescenta eletricidade, o silício se torna condutor. É assim. Esse é um corte de transistor. A camada inferior é silício. E quando uma carga elétrica positiva é introduzida para dentro do transistor, ela atrai elétrons negativamente carregados para dentro de um canal através do qual a eletricidade começa a fluir. Quando isso acontece, a chave está ligada. Remova a carga elétrica e a chave é desligada. É simples assim. Uma chave sem partes móveis. Ela leva diretamente ao microprocessador dos poderosos computadores de hoje. Quer o circuito tenha o tamanho de um continente ou o tamanho de uma unha, quer as chaves sejam alavancas gigantes ou transistores microscópicos, todos os circuitos funcionam basicamente do mesmo modo. Entendendo como os circuitos funcionam e como eles podem controlar o fluxo da eletricidade através desses circuitos, os engenheiros construíram o cenário para uma revolução tecnológica.